faz muito tempo ou não, Pix completa 5 anos agora, dia 16 de novembro, nesse domingo. E pelo Como menos, viver sem o Pix, né? cara, Dá é pra muito pensar louco. que não tinha antes? Tem gente que não faz nem ideia de É. como é que era antes. Já já eu vou falar, inclusive, cheque, por exemplo. Pois é. Muita gente que não tem ideia do que é isso. Mais de 160 milhões de brasileiros já usaram o Pix pelo menos uma vez. Mais de 4 trilhões de operações e mais de 25 trilhões de reais movimentados. A gente está ao vivo aqui com o especialista em tecnologia e inovação, o Arthur Igreja, para falar um pouquinho mais sobre a ferramenta, tirar algumas dúvidas também. Arthur, obrigado por atender a TMC. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu acho que a primeira pergunta, a gente vê de vez em quando vazamento de chave do Pix. Banco Central alerta, mas diz que não teve problema, que não vazou nenhum dado sensível. 5 anos depois, a gente pode classificar o Pix como uma ferramenta segura, que realmente, ou até hoje pelo menos, não tem notícia de um grande vazamento que colocou as chaves, os números cadastrados de brasileiros de uma forma massiva em risco? Você considera um sucesso o Pix? É um sucesso sem paralelo, né? Então, como vocês estavam falando no começo, não dá nem para imaginar uma vida sem Pix, né? Então, antes nós tínhamos DOC, TED, não só a questão do atraso para fazer a transação, mas o custo envolvido, as pessoas não conseguiam movimentar o seu dinheiro fora do horário bancário, parece uma era completamente medieval, e isso é só 5 anos atrás. É preciso lembrar que o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem um sistema de pagamento tão eficiente, instantâneo, gratuito, que funciona 24/7, tanto que nessa semana aconteceu uma grande conferência de tecnologia, que é o Web Summit, que acontece em Lisboa, e o Pix foi mencionado como um grande caso de sucesso. Com relação à segurança, nós tivemos, sim, algumas turbulências ao longo do caminho. Então, quando nós escutamos a notícia que teve um vazamento de chaves, isso aconteceu com as instituições financeiras, não com o Banco Central, porque é preciso lembrar que o Banco Central é ele que arquiteta, define as regras, mas nós temos centenas de instituições financeiras. Eu estou falando aqui de bancos, cooperativas, fintechs, bancos digitais e etc. Ou seja, essas empresas, algumas delas tiveram vazamentos, mas os danos não foram no dinheiro em si, porque é preciso lembrar que, por exemplo, se eu sei a chave Pix de uma pessoa, o máximo que vai acontecer é a pessoa receber dinheiro, né? Então, não teve nenhum caso de invasão do Pix e retirada de dinheiro, né? Então, vazou, em alguns casos, a informação, o nome da pessoa e a chave que ela usa, que pode ser um CPF, data de nascimento, o RG, telefone, alguma coisa que ela cadastrou, até uma chave aleatória. Agora, o que aconteceu de mais grave nesses 5 anos foram as invasões, as chamadas contas das instituições, né? Então, sim, nós tivemos aí problemas em empresas de tecnologia que dão suporte a essas instituições, e aí foi desviado dinheiro, que é a operação que acontece entre as instituições financeiras para fazer o balanço no final do dia, né? Então, mas, falando aqui de pessoas físicas e empresas, é um sucesso absoluto, não teve nenhum dano, nenhum dinheiro foi perdido, nenhum dinheiro foi movimentado sem autorização das pessoas. Arthur, duas em uma para você. Primeiro, você acabou de citar que o Pix foi citado num grande evento internacional. Eu queria saber se, ao longo desses 5 anos, essa tecnologia do Pix, a ideia do Pix foi, entre aspas, exportada para algum país passou a usar o Pix exatamente como ele é utilizado aqui no Brasil, seguindo o modelo do Brasil. E a segunda, muitas vezes quando eu vou fazer o Pix, dependendo do banco, do aplicativo, me aparece ainda a opção da TED. Então, imagino que ainda exista a TED, porque se eu posso fazer. Agora, o DOC, pergunta de leigo, ainda existe também o DOC ou está totalmente superado, ninguém mais faz DOC, é possível ainda fazer DOC? Não, está completamente superado. Então, foi um dos efeitos do Pix, né? Porque o Pix teve uma adoção massiva, uma coisa que nem o Banco Central imaginava que ia acontecer nessa velocidade. Caiu realmente no gosto popular. Nós não tivemos nenhum caso de outro país que tenha copiado a tecnologia, mas o Pix é usado como estudo de caso, né? Como uma referência. Então, a tendência é que isso aconteça nos próximos anos. Lembrando que não basta só fazer o Pix, tem que ter toda uma estrutura bancária naquele país. Então os outros países ainda estão fazendo uma espécie de dever de casa, né? O Brasil sempre foi um caso de vanguarda em sistemas eletrônicos financeiros. Nós sempre fomos referência mundial
nesse quesito. Muita gente não sabe disso. Então, o Pix ele acabou sendo usado, ele é usado em vários países, mas de uma forma não planejada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje nós temos estabelecimentos em países que fazem fronteira com o Brasil, como Paraguai, Argentina, mas não só isso, até mesmo em Portugal, como eu mencionei, tem estabelecimentos que o que acontece? Eles acabaram abrindo uma conta no Brasil e tem tanto brasileiro que ou lá reside ou faz turismo e os estabelecimentos passaram a aceitar pagamento em Pix. Então, quer dizer, teve uma adoção mesmo que informal. Eu tive recentemente, por exemplo, na Argentina, você vê. Você está usando lá. Claro. Não, em Buenos Aires, tudo que é comércio, eles falam. Se você quiser, pode fazer Pix. Por favor, faça. E tem uma... É isso aí. Arthur, tem uma nova modalidade que vem sendo anunciada. O Banco Central promete que vai colocar em prática, mas teve ali não sei se dá para falar em adiamento, Pix parcelado, né? Para muita gente pode, não faz sentido, eu tenho cartão de crédito, não vai mudar nada. A promessa é de que a taxa de juros pode ser um pouquinho menor, já que vai direto pela ferramenta. E tem muita gente que não tem acesso a crédito, não consegue, né? Ter o cartão de crédito. Rapidinho, o Pix parcelado basicamente é como você imagina mesmo, você vai lá fazer uma compra de R$1.000, você só tem 100 na conta, o banco vai te oferecer a possibilidade de parcelar aquilo em 10 vezes, com uma taxa de juros, que pode ser menor, repito, do que o cartão de crédito. E aí minha pergunta, muda alguma coisa no sistema? A gente tem que imaginar um desafio tecnológico do Banco Central para fazer isso com o Pix? E vou emendar, eu sei que a gente está falando de tecnologia, mas também é importante a gente estar de olho nesse caso para o risco, para a educação financeira, você imagina, das pessoas? Sem dúvida. Nós temos índices aí que são extremamente preocupantes, né? Quando nós pegamos o percentual de famílias endividadas no Brasil, é um percentual assustador, entre os maiores do mundo. Então, por um lado, o crédito facilita muita coisa, o planejamento, o acesso aos bens é um tema que é muito comum, especialmente agora, final de ano, chegada do Natal, recebimento aí de 13º para muitas pessoas, então, mas muita gente se empolga, né? E ainda mais tivemos também nos últimos anos toda essa polêmica envolvendo as bets, que também acabou ocupando uma parte que não é pequena do bolso das pessoas, então as contas nunca estiveram tão bagunçadas aí dentro das famílias. Então é sim um tema de preocupação. Educação financeira é algo que é fundamental na vida de qualquer pessoa. Mas com relação à implementação prática do Pix parcelado, o Banco Central ele tem sido muito prudente ao dar esses passos, né? Porque fazendo aí recapitulando o que aconteceu ao longo de 5 anos, o Pix ganhou uma série de recursos, né? As regras foram mudando para aumentar a segurança, nós passamos a ter o Pix agendado, nós passamos a ter o Pix recorrente, né? Para assinaturas, por exemplo, assinatura de streaming, assinatura de academia e esse tipo de coisa. Então ele foi ganhando funcionalidades, mas a cada uma dessas funcionalidades, o Banco Central ele precisa estabelecer toda a regra do jogo. Mais uma vez, o Banco Central é quem escreve a regra do jogo e depois é o juiz, né? Quem monitora tudo isso. E o tema do crédito ele é um tema delicado. Eu acho que tem muito a ver com isso que você menciona, porque parece, puxa, mas é muito parecido com o cartão de crédito. Pois mas muita gente mesmo não tem acesso a esse produto. E lembrando que é um produto que tem lá uma anuidade que não é pouco representativa. Então, quer dizer, poder fazer um Pix parcelado vai também desbloquear esse acesso ao parcelamento para milhões de pessoas. Pode ser uma coisa muito interessante. Agora, claro, o Banco Central ele tem que definir justamente essas regras da garantia da concessão desse crédito, porque no final das contas é um empréstimo, né? Quando a pessoa usa o cartão de crédito, mesmo que ela honre o pagamento total das faturas o tempo inteiro, que ela nunca tenha se esquecido ou nunca tenha faltado dinheiro, preciso lembrar que cada vez que ela faz uma transação no cartão de crédito, na prática ela está pegando um empréstimo. O Arthur, uma última, rapidinha para a gente encerrar. A gente está com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. Uma pergunta que eu imagino não seja tão fácil de responder. Em tempos de grandes corporações, é muito difícil dar o devido crédito aos inventores, né, das grandes novidades. Antigamente era fácil, né? O Graham Bell inventa o telefone, Gutenberg a imprensa, quer queiram os norte-americanos, quer não, o avião foi inventado pelo Santos Dumont. Quem inventou, afinal de contas, o Pix? Quem é que teve a ideia do Pix?
Olha, é difícil estabelecer essa paternidade aí de uma forma tão singular como você está propondo. Então, até por isso que nós não temos. O Pix realmente ele foi um trabalho de uma equipe técnica gigantesca dentro do Banco Central, então seria impossível atribuir a uma pessoa. Foram anos de testes, anos envolvendo as instituições financeiras, fazendo ensaios, simulando isso, sem contar as milhares de pessoas que fizeram a implementação tecnológica. Então, nesse caso, vou ficar devendo, mas não é por faltar, é justamente porque foi um trabalho extremamente coletivo. Muito bem, não caiu a maçã na cabeça de ninguém, né? Como no caso de Isaac Newton, para ter a ideia do Pix. Muito obrigado, viu, Arthur? Um abraço para você, obrigado pelas explicações. Você é muito articulado, foi ótimo. Maravilha, obrigado, até a próxima. Valeu, Arthur. Deixa eu só rapidinho trazer um dado aqui. Eu comecei falando do cheque, você foi pro DOC e a gente tá velho.